veio o Murilo Breder, ele é um analista do Nubank, que é a Easy Invest, né? Eu falo Nubank para dar aquele pá a mais. Ele indica lá na carteira recomendada deles, e ele gosta muito dessa ação. Eu queria saber se vocês têm estudado, ou se não, né? Como você falou, tem muitos ativos na bolsa que estão em oportunidade, né? Às vezes vocês já têm as ações ali. É verdade, eu acho que Copel é sim uma dessas excelentes opções, viu, neste momento. De novo, negocia abaixo de valor patrimonial, né? Passou aí nesse ano por um período, vamos dizer assim, de turbulência, mas que é relativamente comum, vamos dizer assim, de interferência política, né, estadual, enfim, na política de dividendos da empresa, enfim. Então, os investidores não gostaram muito de saber que, poxa, o Estado chegou e falou, não, eu quero que distribua tudo que for possível de dividendos, né? Claro que existe uma certa ingerência já conhecida do Estado com a empresa, mas continua sendo uma excelente empresa, uma empresa verticalizada, ou seja, atua tanto na geração, como na transmissão, como na distribuição de energia, ou seja, ela consegue mitigar o seu risco ao longo da cadeia, né? Ela tem no portfólio de geração as termoelétricas, ou seja, ela não é extremamente dependente da hídrica, ela tem termoelétrica no portfólio. Lembrando que, geralmente, quando você tem uma crise hídrica, você acaba acionando, despachando as termoelétricas para suprir esse déficit que pode acontecer aí na geração de energia. Tá? E aí, obviamente, é uma energia mais cara de ser gerada, então o preço acaba subindo, né? Dizendo assim de maneira mais simples. Então, é sim uma excelente empresa, é uma excelente opção, né? A gente tem algumas coisas para acontecer. O BNDES já anunciou que pretende se desfazer da posição na empresa, né? Então, obviamente, ninguém puxa para comprar, puxa para vender. E, obviamente, o BNDES não é burro nem nada, vai querer vender caro, né? Então, geralmente, de novo, as boas oportunidades aparecem nem sempre quando a empresa está num bom momento, né? Então, a crise hídrica, ela abriu aí um precedente bem interessante para quem tiver paciência aí de aguardar algum tempinho, não muito tempo, na minha opinião, para comprar boas empresas que estejam passando aí por esse momento temporário de dificuldade aí na questão da crise hídrica. Então, acho uma excelente opção. Nós não temos em carteira ainda, mas é um papel que vira e mexe, a gente está analisando, se aproximando vamos tentar nos aproximar agora da diretoria, enfim, para saber um pouquinho mais de detalhes, enfim, do case, né? Então, a gente não tem pressa para adicionar uma empresa na carteira, né? Show, E perfeito. obviamente, tem que ser feito com muita parcimônia, com muita cautela. Perdi aqui, mas tem uma pessoa perguntando se realmente eu estou 100% em bolsa ou se eu tenho alguma coisa na renda fixa. Ah, legal. Essa é uma pergunta legal de responder, porque é o seguinte, quando a gente fala que está 100% em bolsa, é porque a parcela do meu capital que está na renda fixa, assim, todos nós temos renda fixa, eu não considero investimento. A reserva de emergência, para mim, não é investimento. Ela é reserva de emergência. Tá? Então, é um dinheiro que eu deixo ali embaixo do colchão, tá? Para quando eventualmente eu precisar, para não ter que vender as minhas ações para pagar um boleto, para socorrer, para pagar por algum imprevisto. Pô, o carro quebrou, vou ter que pagar um exame, sabe assim, gastos que você não estava esperando no seu orçamento. Então, antes de investir em bolsa, pessoal, a gente sempre bate nessa tecla, é muito legal, é desejável que você tenha uma reserva de emergência, obrigatoriamente na renda fixa, porque você precisa ter a segurança de saber quanto você vai ter amanhã se você precisar. E, obviamente, na renda variável isso não acontece, porque a renda varia para cima ou varia para baixo. Então, você precisa que esses recursos estejam na renda fixa. Tá? Eu tenho hoje o equivalente a 6 meses de salário parados, vamos dizer assim, que poderiam estar na bolsa, né, mas que eu prefiro conservadoramente deixar de fora para que eu não tenha que vender as minhas ações por impulso, correndo o risco de vender no prejuízo por conta de um imprevisto. Né? Então, é sempre desejável que vocês tenham alguma coisa, sim, na renda fixa, tá? Não, perfeito. Ô Luiz, vocês investem em fundos de investimento imobiliário ou não faz sentido para vocês?
Não, não investimos. De novo, também não temos nada contra quem investe. Eu acho que, poxa, muito legal para quem está buscando uma renda mensal, né? Os fundos imobiliários são obrigados a pagar aí mensalmente 95% dos seus rendimentos, né? Mas não faz sentido no nosso case, porque nós gostamos de investir em empresas, não em fundos, né? Seja ele imobiliário, enfim, qualquer tipo de fundos, não entram na nossa estratégia. Mas se faz sentido para quem está nos assistindo, também não temos nada Nada contra, só não faz contra, né? sentido. Não, perfeito, Exatamente. né? Tem muita gente que gosta, mas a maioria aqui do canal eles investem mais em ações, uma parte também investe em fundos de investimento imobiliário, alguns em criptoativos, né? Aqui é uma mistura aqui. E galera, já comenta se vocês investem em ações, fundos de investimento imobiliário, deixa aqui, vamos bater 500 likes. E tem uma outra pergunta, deixa eu ver, eu tava até separando aqui, Luiz. É do livro, você vai lançar algum livro recentemente? Tem algum spoiler que você pode dar pra gente? Sim, poxa, acabou vazando essa surpresa aí alguns meses atrás. A gente está preparando uma biografia do Barsi. Poxa, porque acho que vale a pena, né, contar essa Com história. Não, certeza, não só, pô. não só do Barsi investidor, mas do Luiz, né? O Luiz Barsi, poxa, um menino pobre, cuja mãe veio da Espanha com uma mão na frente e outra atrás, né? Minha avó teve que comer comida do lixo, trabalhar, sabe? Ele teve que É, trabalhar aos 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade como engraxate. Então, assim, existe uma história de superação também muito bonita que poucas pessoas conhecem, né? E a gente, poxa, pessoal, a gente precisa admirar, não digo endeusar, né? Tornar um herói, mas, poxa, a gente precisa conhecer, pelo menos, a história de, poxa, de grandes personalidades do nosso país, né? A gente com se inspira certeza. tanto em pessoas lá fora, sendo que nós temos grandes exemplos aqui dentro também, né? Então, poxa, o Barça não é perfeito, ele errou muito no meio do caminho, enfim, ele vai compartilhar tudo isso com a gente num livro que a gente não tem ainda data para sair, mas a Sim. gente está aí a todo vapor para que seja um livro super legal e que conte também a história do mercado, né? Que se confunde com a história dele, porque 50 anos de mercado é para poucos. É para poucos, né? E seria legal até estar nesse livro aí, essa parte que você falou também da Eternit, né? Que a empresa Sim, saiu, o governo entrou e tal, aconteceu um monte de coisa e a calma, paciência, né? Ali participação no conselho, tudo. Seria bem interessante entrar também no livro. Ô Luiz, o pessoal ainda. Meu, você já falou, mas o pessoal tá. Eles querem aqui que você responda aqui. Você tem ou não oi na carteira, gente? Toda hora o pessoal tá perguntando aqui. não, eu não tenho oi na carteira. O Barsi tem oi, mas coisa muito, muito antiga, um preço médio ridiculamente alto. Então, assim, optamos por não vender, mas tá lá esquecido na carteira. Quem comprou bem foi o Felipe Ruiz. Procurem ele lá, ruiz.felipe, mandem um direct lá para ele que ele explica tudo direitinho para vocês. Perfeito. E o Ruiz, ele. Poxa, obrigada a você, Luan. Pô, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é para vocês não desanimarem, principalmente com essa questão de tributação de dividendos, né? O dividendo já foi tributado antes no Brasil. A estratégia foi criada no momento em que o dividendo era tributado no Brasil. Então, não desanimem, tenham paciência, tenham disciplina, que o longo prazo ele não é fácil, tá? Mas ele é recompensador, é uma jornada de autoconhecimento que vale muito a pena. Tá? E contem com a gente, obviamente, obviamente nessa trajetória.